Olá a todas as pessoas que acompanham o nosso EgressoCast, nosso querido projeto de extensão aqui da filosofia, que se dedica a mapear as histórias de vida dos nossos egressos. Retoma aí as suas atividades no segundo semestre de 2025, em grande estilo, né, com uma egressa da graduação e atualmente estudante do nosso mestrado profissional, a professora Viviane Rocha. Viviane, uma alegria recebê-la, obrigada demais por ter aceitado o nosso convite. Comentávamos nos bastidores que foi meio difícil a gente conseguir, uma hora ela não podia, outra hora não podíamos, mas fico super feliz que hoje tenha dado certo. Bem-vinda, minha querida. Muito bom te receber. Boa tarde a todos. Eu que agradeço, Pródio. É uma satisfação muito grande para mim poder participar desse momento juntamente com vocês, né? Pelos motivos que a senhora já falou, né? Primeiro porque eu passei pela UFRB enquanto graduanda, hoje como mestranda, então para mim é motivo de muita alegria mesmo, uma alegria e gratidão. Ai, que bom. Feliz, minha querida. Então tá, vamos começar tentando aí compreender, na verdade, e entender como é que você identifica, né, a colaboração da filosofia para a sua vida pessoal, sua vida profissional. Então, né, eu venho de uma família que não tinha muito estudo, né, meus pais, minha mãe e meu pai, eles não concluíram o ensino fundamental, né, então eles pensavam muito na importância do estudo, mas assim, eles não tinham isso na sua prática, né, eles não vivenciaram por questões variadas, familiares, oportunidade, enfim. Então, eu passei ali uma parte a base, né, o alicerce, eles conseguiram ainda me colocar numa escola particular, que tinha aqui na minha cidade de Amargosa, e aí, na terceira série do ensino fundamental, eu fui para a escola pública, e a partir daí, então, sempre na escola pública. E quando eu terminei o ensino médio, quando eu terminei o Fundamental 2, né, que hoje a gente chama de Fundamental 2, era hora de decidir, né? Na época, tinha duas opções, que era a formação geral e o magistério, para ser professor, que eu não queria naquele momento. Mas meu pai já havia falecido, né, nessa etapa, e minha mãe dizia assim, olha, pobre tem que ser professor. Pobre tem que ser professor. Era o discurso que eu escutava dela, né? E aí, por uma questão de não criar um atrito aqui dentro de casa, na época eu disse, ok, a formação do magistério na época, que não era magistério, tinha mudado o nome para o curso normal, ele durava 4 anos, então era um ano a mais do que a formação geral. E aquilo já me incomodava, ter que ficar mais um ano no ensino médio. Mas para evitar todos esses aborrecimentos, eu aceitei e fui fazer o magistério. O período do estágio, assim, né, os estágios que a gente perpassou durante todo o curso, era, principalmente o último ano, foi muito angustiante, mas foram etapas vencidas. E aí, depois que eu concluí o ensino médio, eu disse, agora é a hora de eu fazer o que eu realmente quero. E aí eu fui embora para Santo Antônio de Jesus, arrumei trabalho lá para conseguir me manter e fazer um cursinho, que na época aqui a Amargosa não tinha. Hoje a gente tem aí a UPT, né, que é uma oportunidade muito boa para todo mundo que queira, né, que esteja ali dentro dos critérios. Mas na minha época não tinha. Então eu fui, porque meu objetivo era cursar medicina. Em primeiro lugar, enfermagem, estava ali em segundo, psicologia em terceiro. E aí eu fui para Santo Antônio, porque eu precisava estudar, e nesse contexto, eu fiquei lá 1 ano e meio estudando para prestar vestibular.
já tinha na UFRB o curso de psicologia, e enfermagem e medicina ainda não tinha. E aí, nesse contexto, minha mãe adoece. E minha mãe falava assim, minha irmã já tinha passado no vestibular e foi fazer matemática. Meu primo foi fazer filosofia, primeira turma de filosofia. E minha mãe dizia, não é possível que tu seja menos inteligente que todos eles. Porque todos eles passavam e eu não conseguia passar, né? Eu já estava prestando vestibular e não conseguia passar. E aí, foi quando ela adoeceu, eu tive que voltar para Margosa. E aí, nesse momento ela nem tinha adoecido ainda, mas por algumas questões eu precisei voltar. E aí eu voltei, foi quando eu disse, olha, eu preciso provar que burra eu não sou. E aí eu fiz filosofia, dentre as opções que tinha aqui em Margosa, que na época eram poucas, porque eu fui da segunda turma, né? Então tinha ali matemática, física, química e pedagogia, se eu não me engano, só eram esses cursos. Dentre os cursos que eram ofertados aqui em Margosa, o que mais despertava em mim, né, um desejo, era filosofia. Não sei porquê, mas era. Naquele momento ainda não sabia porquê. Então eu optei em fazer filosofia, não me via muito no curso de pedagogia, e aí eu fiz o vestibular para filosofia, passei e comecei a cursar. Então, comecei a trilhar aquele caminho, sabe, você vai trilhar, mas não sabe muito bem por quê, né? Talvez com aquela sensação de eu preciso trilhar para não ficar para trás, porque a sensação que eu tenho que estudo, se você para, você se acomoda e as outras demandas tomam conta, né, da sua rotina, e ele vai ficando para escanteio, e depois para voltar é mais difícil. Então, como eu tinha muito isso na minha mente, disse, eu preciso me resolver aqui dentre as possibilidades que são possíveis no momento, e para eu não ficar também sendo passada para trás pelas outras pessoas. E aí eu optei, e aí comecei sem muita perspectiva, e sem compreender muito direito o que é que eu estava fazendo ali, né? Qual era o meu lugar naquele espaço. E trabalhando também, porque eu precisava trabalhar para ajudar nas despesas. Então, eu passei pela graduação muito dessa forma, meio que de qualquer jeito. Eu acho que não é, a palavra não seria essa, não, mas assim, fazendo as coisas como dava. Porque eu trabalhava o dia todo, estudava à noite, tinha as questões de minha mãe que eu também precisava estar resolvendo. Então, eu fui nessa batida, dando conta, e passei pelos estágios, e quando eu terminei, eu disse, olha, terminei, mas não é isso que eu quero para mim. Então, eu não quero ir para a sala de aula. E na época, eu já estava trabalhava no comércio, né? Eu gerenciava uma parte de uma loja que tinha aqui, que era e-commerce. Então, as demandas do e-commerce era comigo. Eu gostava do que eu fazia, e aí eu deixei esse projeto lá no cantinho, né? Que era o da filosofia. Passei por esse momento, e aí abriram as inscrições para uma pós-graduação em Sociologia pela UFBA, em Santo Estevão. Então, tinha que ir ali uma vez por mês e tal. Eu disse, vou fazer. Aí fiz a inscrição, deu certo, fui fazer, trabalhando no comércio. Aí fui, terminei a pós. Aí abriu um curso de pedagogia pela UESC, EAD. Disse, vou fazer. E aí eu fiz, porque nesse momento, né, eu já tinha engravidado, eu já tinha tido filhos, tinha casado, engravidado, tido filhos. Então, eu já tinha um pouco mais de, como é que eu digo? Eu me sentia mais, eu sentia uma necessidade maior, e aí, nesse momento, até eu conseguia me ver mais enquanto pedagoga. Então, por isso que eu fui fazer pedagogia. Lá atrás eu não queria, mas nesse momento eu já me vi desejando. Então, fui fazer.
Isso tudo trabalhando no comércio, né? E aí veio a pandemia, que para muita gente foi um período assim de muita reflexão, né? E aí na pandemia eu comecei a pensar sobre, né? Eu passei uma parte da minha vida acadêmica toda voltada para a educação. Mas se não é isso que eu quero, por que eu não saio disso de uma vez? Eu fico atuando em um segmento, mas toda vez que é relacionado ao estudo, é para a educação que eu vou, né? Então, eu não posso estar gastando tempo em uma coisa que eu não quero para a minha vida. E aí foi na época que alguns professores estavam se aposentando, né, ali no retorno das aulas presenciais, muitos professores pediram aposentadoria até com medo desse retorno presencial, e aí surgiu a oportunidade de ensinar, né? Surgiu não. Como eu já estava repensando, eu corri atrás de algumas formas, né? Estava precisando dessa contratação emergencial de alguns profissionais para suprir a vaga desses professores que haviam pedido aposentadoria. E aí, nessa distribuição de currículo que eu fiz, eu fui chamada. E aí eu fui, isso foi em 2021, eu já no finalzinho do ano letivo, né, foi logo ali no retorno mesmo, e aí eu comecei, e aí em 2022 eu continuei, e aí para mim foi um divisor de águas, de forma profissional, né, porque eu disse, é isso que eu quero, né, eu levei muito tempo para me dar conta, mas é isso que eu quero, né, eu não inclusive, eu me arrependo de não ter, né, encarado isso antes, me dado oportunidade, na verdade, né? Acho que a palavra não é encarar, é ter me dado oportunidade. Mas vou e volto, né? Acho que tudo na vida também é aprendizado. Então, as experiências que eu vivenciei até que esse momento acontecesse foram importantíssimas em minha vida. E aí, em 2021, eu comecei, e aí foi seguindo, né? Teve o seletivo, né? Eu passei no seletivo, aí teve o concurso, o último concurso do estado, e aí é aonde na minha história profissional eu acho que eu erro, porque naquele concurso eu já era professora de filosofia, mas também era pedagoga. E aí, na hora de prestar o concurso, eu prestei para coordenadora, porque eu vislumbrei a quantidade de vagas, né? Aqui tem mais oportunidades, eu vou tentar dessa forma. Eu acho que o meu erro foi esse, e aí eu não consegui passar naquele momento, e aí fez outro, eu teve outro seletivo agora, eu passei nesse último seletivo, estou esperando agora o novo concurso, que a secretária de Educação já disse que vai fazer, né, logo em breve, e para tentar, mas assim, hoje eu olho para trás e vejo que, né, foi a filosofia na minha vida foi muito importante em toda a trajetória, até mesmo quando eu não estava atuando, né, porque eu trabalhava e aí eu tinha uma escrita razoavelmente boa, né, na desenvoltura mesmo da escrita. Eu atribuo isso às questões do curso, porque é um curso de muita leitura, de muita escrita, né? Eu já tinha um perfil assim meio questionadora, um perfil de eu não topo muito injustiça, gosto das minhas coisas muito corretas e tal. E eu acho que isso que eu já tinha, de forma, né, eu acho que um pouquinho mais discreta, se tornou mais evidente, né, depois do curso. Eu atribuo muito à minha trajetória acadêmica, né? As discussões que a gente tinha, né? As leituras que a gente fazia, a convivência mesmo, aquela discussão de que
de que parece muito clichê, mas eu acho que de fato é real, né? Dessa importância que a filosofia tem enquanto, né, exercício do pensamento, porque eu percebo às vezes que muitas formações não dão essa possibilidade, ou às vezes podam essa possibilidade. E eu acho que a filosofia, ela, pelo menos na minha trajetória, aflorou isso em mim com uma forma muito evidente, né? É uma questão de particular, né? Uma experiência pessoal, e aí eu acho, né, eu tenho essa visão, né, desse aspecto que a filosofia tenha proporcionado na minha vida, né? E aí, hoje, eu exerço a docência e não me vejo, né, em um outro espaço. Tento desenvolver de uma forma muito dentro da realidade dos meninos, né? Mesmo tentando ali não perder o rigor, mas falando de uma forma muito simples, trazendo, né, para dentro da realidade deles, da nossa, né, os questionamentos que precisam ser feitos ali dentro do plano anual, do plano de curso, né, dos conteúdos que a secretaria propõe. Então, eu tento fazer esse trabalho dessa forma, mas é isso. Eu achei incrível, Viviane, e tem uma coisa, assim, que eu sempre observo, especialmente nas falas das pessoas entrevistadas que são de Amargosa e municípios circunvizinhos, né? Assim, de algum modo, a UFRB, ela propicia mesmo, né, esse encontro, né, a realização dessa vontade, desse desejo, que talvez de outra forma não se tivesse como realizar, né, se tivesse que haver esse deslocamento, se tivesse que morar em outra cidade, se tivesse, enfim, né, porque não havia recurso, porque não havia tempo, né, porque você tem um parente enfermo, enfim, você tem condições. Então, a importância, né, do processo de interiorização mesmo das instituições de ensino superior, né, o impacto que ela faz na vida de milhares de pessoas que se elas não estivessem, né, as instituições de ensino superior, se não estivessem naqueles locais, muito provavelmente essas pessoas não realizariam aí, né, o desejo, a sua vontade de cursar o ensino superior. Isso é muito incrível, muito significativo. O que eu acho muito interessante ainda mais nessa história é que esse encontro se dá por meio da negação, né? Assim, é muito quando você se questiona, eu não quero, mas o tempo inteiro eu volto para esse lugar e vai tentar estar nesse lugar para ver se funciona, e de fato funcionou, né? E tanto funcionou que hoje você já está no mestrado, né, refletindo aí sobre a sua própria prática profissional, porque essa é a essência, né, do mestrado profissional. Achou fantástico essa relação. E aí, então, você fala que você já está exercendo a docência hoje, né, e que a filosofia, ela te proporcionou, assim, uma melhor compreensão, interpretação de texto, uma melhor escrita, enfim. Eu acho que esses aspectos são geniais e há que se pensar essa mesma contribuição na perspectiva da educação média, né? Isso que eu acho que poderia ser também, né, além do próprio conteúdo, da aquisição do próprio conteúdo filosófico, mas um dos grandes ganhos da filosofia, né? E aí eu queria saber de você, então, como é que se dá o seu encontro com o seu tema de pesquisa, né? Você pode falar como você está num lugar muito especial, né? Desenvolveu um TCC na graduação, está desenvolvendo agora uma dissertação de mestrado. Comenta para a gente como é que se deu esse encontro, se o que você está investigando hoje é um desdobramento do que se inicia lá na graduação, se não, se trata de outra coisa, enfim. Como é que está esse seu encontro com o seu tema
com a sua questão de pesquisa na Então, filosofia? na graduação, eu levei, assim, muitos semestres para conseguir definir o que me atraía para a pesquisa, né? E aí tiveram duas questões que, para mim, elas foram determinantes, né, nesse processo. Não sei nem se, né, é correto, enfim, mas, assim, o primeiro fator determinante para mim foi afinidade. A afinidade com uma professora, né? Simpatia, eu não sei dizer qual a palavra específica, mas foi esse o meu fio condutor naquele momento, que foi a professora Giovana, né? A tempo. Então, ela, o jeito, a didática dela, a forma que ela conduzia, né? Me atraía. Foi uma das professoras que passou pela minha vida, pela minha trajetória, e que a aula me prendia, né? E que a metodologia me atraía. Então, esse foi um dos critérios. E aí, dentro desse critério, Foucault apareceu, né, com uma discussão que me atraía mais por ser uma discussão mais contemporânea. E aí, a filosofia antiga, ela não me atrai tanto, até hoje não me atrai tanto. E eu achava que ali, como cabia uma discussão mais, na minha cabeça era uma discussão mais atual, eu me sentia mais atraída. Então, foi quando eu comecei a estudar ali o poder disciplinar, né? Então, na minha graduação, a linha de pesquisa foi voltada a esse poder disciplinar em Foucault. E agora, no mestrado, eu segui a mesma linha, só que eu trouxe para as questões da educação. Esse olhar desse poder disciplinar, mas dentro desse contexto do novo ensino médio, que quando eu entrei era novo, agora novíssimo, né? E entender como essas relações de poder estão postas, né? Como esse controle vem acontecendo, como esses mecanismos de controle foram sendo modificados ao longo da história, né? E como a gente identifica esses mecanismos hoje que estão ali de forma muito sutil, de forma muito discreta, transvestida de várias questões que a gente nem percebe, né? A gente, enquanto professor, até percebe, mas o aluno, enquanto aluno, não percebe. Então, a minha discussão hoje, do meu projeto, da minha dissertação que está em andamento, segue essa linha, só que direcionada à educação, né? Então, o Foucault é o meu filósofo mesmo de maior norteio, mas aí eu vou trazer, né, e trago alguns outros pensadores, como o professor Silvio Galo, para dialogar sobre essa temática, e trago outros autores também, né, mas Foucault é o meu filósofo de cabeceira, digamos assim. Maravilha. Eu queria te perguntar isso, adiei um pouco a sua avaliação sobre o exercício da docência, exatamente por conta de tentar entender assim, essa dimensão da pesquisa hoje, né? Porque o mestrado profissional, ele pede que você problematize sua prática pedagógica, né? E você resgata aquele objeto de pesquisa lá da graduação e traz ele hoje, né, com o objetivo de tentar entender, né, as relações escolares, o espaço escolar, desde a perspectiva do Foucault, né, desde essa perspectiva das relações assimétricas do poder, né. E aí eu te pergunto, assim, como é que você avalia, assim, o seu desempenho na docência, né? Como é que você enxerga isso, assim, tendo tido essa história de negação, depois esse encontro com a docência, e hoje como alguém que problematiza a sua própria prática pedagógica e tenta
assim, compreender aquele espaço, assim, né, que estão interagindo esses fatores hoje na sua capacidade, enfim, o que é que mudou, o que é que avançou, o que é que permanece. Então, essa autoavaliação eu já faço há muito tempo, né? E acho necessária que seja feita. E por que que eu faço? Porque a gente vive hoje, na educação básica, uma realidade muito difícil. E aí eu gosto, às vezes, eu comento com os estagiários ou os pibidianos que estão ali, né, comigo sempre, sobre quão desafiador é estar no espaço da sala de aula. Quando você tem lá 30, 35 alunos que claramente não querem estar ali. Estão ali por questões variadas, né? Por financeiras, e aí sendo muito clara, né? Pelos benefícios financeiros que eles estão recebendo para estar ali. E não estão ali porque eles querem. E aí, às vezes, a gente vai pensando ali em todas as possibilidades, né? Como trabalhar as questões de forma mais atrativa, né? Utilizando recursos variados, e você vê que nada funciona, né? A sua efetividade é muito insignificante. E aí você fica se perguntando, e é por isso que eu disse que é um trabalho de autorreflexão que a gente já vai fazendo muito antes disso, porque você fica se perguntando, o problema está em quem? Está em mim ou está neles? Né? A gente fica se perguntando isso o tempo todo, né? E recentemente eu estava conversando a gente recebeu uns estagiários, eu recebi um outro professor também, e aí ele dizia assim, Viviane, eu queria muito, né, que fosse possível da gente conversar com os professores, né, principalmente os professores que estão ali na disciplina de estágio, né, porque parece que os meninos vêm preparados para uma coisa e quando chega se depara com outra, né, da clientela que eles se deparam, mas não somente disso, como assim a forma que os conteúdos são trabalhados, os conteúdos que precisam ser trabalhados, né? Os conteúdos por área do conhecimento, toda essa discussão né, que a formatação do novo ensino médio e do novo ensino médio está propondo para a gente. Porque, como é tudo muito desafiador, eu pelo menos fico o tempo todo me perguntando, meu Deus, será que a forma que eu trabalho não atrai? Será que é porque esses meninos não querem mesmo, né? Mas aí você chega na sala dos professores e vê que tem uma reclamação coletiva. Aí é a hora que você se alivia um pouquinho assim e diz, não, eu acho que o problema não está em mim, não. Acho que o problema está na outra parte, né? Mas é isso. E aí eu tento ali dentro do possível trazer de uma forma muito simples, trazer de uma forma bem concreta, porque eu acho que quanto mais a gente entrar nesses espaços do concreto da vida desses estudantes, mais vai fazer sentido para eles. Então, eu tento fazer dessa forma, mas, assim, em algumas instâncias a gente não consegue mesmo, porque eles não querem e claramente eles falam sobre os motivos que os levam a estar naqueles espaços e vai, né, gerando muitas vezes, a desmotivação que a gente tem, porque por mais que você faça, né, a gente só se apega ao fato de que se der certo para 2 ou 3, já está valendo a pena a gente estar aqui dentro, né? A gente é pouco, mas a gente se apega nisso. E aí eu lembro que no início do PIBID, o professor Emanuel disse que estava fazendo
um momento com os estudantes, e aí ele enumerou uma quantidade, eu não sei se foram 6 ou se foram 8. Ele falou a quantidade, eu não me lembro agora. Ele disse, olha, Viviane, para mim foi um motivo de alegria, quando numa reunião que a gente fez e tal, e aí disse lá, eu não lembro agora qual a quantidade, mas eu não sei se foram 6 ou se foram 8. E disseram assim, ó, eu vim fazer filosofia por causa das aulas da professora Viviane, né? Aí, depois eu comentando aqui em casa, para mim foi uma surpresa, por quê? Não por achar que eu faço um trabalho de qualquer jeito, mas é porque às vezes você está ali e você não tem dimensão do alcance que aquilo está, da potência do alcance de que aquilo pode gerar, né? Então, assim, se uma fala dessa, se eu não escuto uma fala dessa, eu continuaria achando que eu estava ali só jogando palavras ao vento, né? Quando, na verdade, a semente ela é lançada e que você vê que em algumas situações, né, a depender do terreno, essa semente ela vai germinar, né? Que não na filosofia, mas que em outras áreas, né? Em outras profissões, mas que aquilo que você fala, aquilo que você, né, tá ali dialogando, de alguma forma talvez seja acolhido e a pessoa, né, enxergue a vida com outros olhos, outras possibilidades. Eu falo sempre com os meninos. Recentemente eu não gosto muito de falar da minha vida, mas assim, neste dia eu achei necessário. E contei um pouco disso que eu falei aqui, dizendo a eles, não tem nada que você queira fazer, mas você não pode ir embora. Faça o que você achar ali, que você acha que dá para fazer e leve aquilo adiante, porque lá na frente pode acontecer com você o que aconteceu comigo, né? Eu não via, naquele momento eu não via sentido nenhum, mas depois fez todo sentido. Então, é melhor do que você cruzar os braços, né? Ou então arrumar um trabalho para ganhar, né, um valor que de fato não vale a pena, que não vai conseguir lhe dar uma vida digna, né? E se esforce um pouquinho mais fácil lá na frente, né? Você pode enxergar com outra perspectiva, até porque você vai estar já em outro grau de maturidade, né? Já vai conseguir ter uma maturidade para olhar a vida com outros olhos, de outra forma, e enxergar, talvez, várias oportunidades em situações que você achava que não era oportunidade alguma. Então, é isso. Eu não sei se eu respondi sua pergunta, mas se eu não respondi, eu posso tentar. Diga o que não ficou claro, que eu tento responder. Não, fique tranquila, respondeu sim. Eu queria só assim contextualizar para quem nos ouve e nos assiste, essa questão que a professora Viviane traz, né? Aqui foi implementada uma bolsa de ajuda de custo, né, para os estudantes. Essa bolsa, ela é paga pelo governo federal ou governo estadual? Me parece que esta bolsa especificamente é do governo estadual, né? Qual das? Porque eles recebem duas. Uma do governo federal e outra do governo estadual? Eles recebem o pé de meia, que o pé de meia é do governo federal. Uhum. Não, a Bolsa Presença. E recebem o pé de meia. E esse pé de meia é do governo estadual. E parece que nenhuma das duas propostas, e aí haveria que dar uma olhada nisso mais detidamente, mas circula em Amargosa o comentário de que nenhuma das duas cobra presença, cobra contrapartida dos estudantes, como a gente conhecia os programas, por exemplo, como Bolsa Família, né, que ela concedia o benefício mediante a comprovação de que as crianças daquela casa estavam matriculadas e frequentando, né? Se houvesse um percentual muito agudo de faltas, a escola tinha que ir lá buscar, verificar o que estava acontecendo, sob o risco da família perder o benefício. E o que se circula, o que se ventila em Amargosa com relação a essas duas bolsas para o estudante, é de que elas não cobram contrapartidas do estudante. Isso é muito grave, se for de fato isso, né, se for assim, porque isso não gera um compromisso, quer dizer, isso resolve um problema histórico,
da educação brasileira, que era justamente o problema da evasão, né, que toma um número, né, um tamanho muito grande no contexto do ensino médio, mas, por outro, gera, se for executado dessa maneira, gera essa questão de que o aluno, ele, de fato, não se comprometa, né, com a assiduidade, com a frequência, com, de fato, o aprendizado, né? Isso. Na verdade, deixa eu só retificar uma coisa, na verdade, o pé de meia é do governo federal. Isso. Bolsa Presença, que é do governo do estado. Tem a exigência da frequência. Daí eu não me lembro agora se são 75% ou 80% de presença. Mas é só a presença. Né? Não fala, tem outros critérios, né? Presença, aprovação e tal. Só que assim, eu já estou entrando na discussão do meu mestrado, viu? Aí não pode, não. Pode, mas, porque eu justo ia perguntar como é que está o desenvolvimento da sua pesquisa. Então, essa presença, ela precisa existir. Aí está lá em um dos critérios a presença, por exemplo, do pé de meia, né? Que ele recebe ali mensalmente R$200, e um outro valor ele é depositado. Ele recebe aquilo mensal e um outro valor é depositado. Para ele fazer o resgate no final dessa parte que está sendo depositada. E aí tem um dos critérios lá que é a aprovação. Então, aí você subentende que para ser aprovado, o aluno precisa estudar, né? Para conseguir pelo menos média 5. E aí, junto com isso, aí apareceu uma portaria chamada Portaria 190, que entra ali com mais algumas questões dentre esses critérios de aprovação. E aí, por exemplo, antigamente... Desculpa, Viviane, essa portaria 190, ela é estadual ou é federal? Estadual, né? Por exemplo, no pé de meia, que é do governo federal, diz lá que o aluno ele precisa ter X porcentagem de frequência, né? Eu não lembro agora se são 75 ou se são 80. E ele precisa ser aprovado. Tem vários critérios, né? Mas, assim, eu vou falar desses dois, porque são os dois que estão perpassando aqui pela nossa discussão. E, para mim, são os dois mais importantes. Então, ele precisa da aprovação. Só que aí, por exemplo, aqui na Bahia, que teve a portaria 190, em 2023, traz algumas questões dessa aprovação. Especificamente, fala sobre a RPP, que é o Regime de Progressão Parcial. O que é isso? Antigamente, a gente conhecia um negócio chamado dependência. O aluno podia passar e ficar com a dependência. Não me lembro com certeza, mas eu acho que eram 3 dependências. Então, o aluno passava e ficava ali, poderia passar e ficar ali com 3 dependências, que são disciplinas que ele não conseguiu, a nota mínima para passar, então passa para a série seguinte e fica fazendo a dependência daquelas disciplinas. No regime da progressão parcial, né, que está lá dentro da portaria 190, esse aluno, ele pode ficar em RPP em até 5 componentes por área do conhecimento. Então, 5 componentes por área do conhecimento dá em torno ali de 15. Então, pense em um aluno que ele vai ser aprovado, então ele vai cumprir o requisito que o benefício está dizendo, né? Ele precisa ser aprovado, beleza? Mas ele vai fazer até 15 disciplinas da série anterior. Um aluno que perdeu em 15 disciplinas da série anterior, ele merecia estar aprovado? Ou ele... Né? Aí entra-se em uma outra discussão sobre, né, até onde a avaliação ela tem que ser quantitativa e não qualitativa, ou, né, vice-versa. Então,
Então, é muito polêmico lidar com todas essas questões. Mas Né? a discussão da avaliação, ela também está acontecendo no âmbito da concessão desses benefícios ou não? É uma discussão que a escola se coloca, vocês, enquanto professores, se colocam dentro desse cenário? Não, a gente não se coloca dentro desse cenário da discussão, a gente discute sobre isso na sala dos professores, né? Entre a Não, gente. é porque acho que você não entendeu a minha pergunta exatamente. Eu estou perguntando o seguinte: isso é algo, a proposta de avaliação, é algo que essas bolsas propõem que seja feito como uma contrapartida, como algo, rever essa questão da avaliação? Ou isso é algo que vocês se colocam enquanto professores, a necessidade de rever esse processo avaliativo? Entendeu o que te pergunto? Não, ainda não. Então, vou repetir. Você diz que nessas duas concessões de benefício, há um tópico de continue ganhando o benefício. Então, há a questão da assiduidade, né? Há a questão de, bom, ele precisa ser aprovado, e aí você problematiza essa dimensão da aprovação, de que ele pode ficar retido, né, em até 5 disciplinas por área do conhecimento e tal. Eu lhe pergunto se, quando você traz a questão da avaliação, eu lhe pergunto se a avaliação consta dentre, revisar o processo avaliativo consta como um critério a ser observado nesses benefícios para concessão, né? Ou isso é algo que vocês estão discutindo e repensando à luz do que vocês estão visualizando em sala de aula por conta, né, das repercussões desses benefícios. Não, essa é uma discussão que a gente... Vou responder para ver se, né, se eu entendi o que a senhora perguntou. Essa discussão é uma discussão que a gente tem, é uma reflexão que a gente faz por achar que, de fato, fica meio que contraditório dizer que o aluno, ele precisa tá zelando, existe um zelo pela aprendizagem, né? E o aluno, ele precisa ser aprovado para receber, no caso específico, eu estou me referindo ao pé de meia, né? Então, ele precisa ser aprovado para garantir que, né, continue recebendo esse benefício e o valor que é depositado para ele sacar no final continue sendo depositado. Ok, mas como é que está sendo essa aprovação? Né? Essa aprovação, ela está sendo rigorosa ao ponto de fazer com que esse aluno, ele estude, na minha ótica, né? Eu não consigo enxergar isso, porque à medida de que eu estipulo lá que o aluno, ele pode passar de uma série para outra e ser aprovado, mesmo em regime de progressão parcial, né? E um quantitativo tão grande de disciplinas, se ele não consegue dar conta minimamente das disciplinas daquele ano em curso, como na série seguinte ele vai conseguir dar conta dos componentes curriculares daquela série, mais aqueles 3, 4, 5, 10, 15 componentes da série anterior? Então, existe, lá na lei, existe os critérios de frequência, existe o critério de aprovação, mas eu acho que tudo isso seria válido, né, se tivesse uma efetividade, por exemplo, no critério, o aluno, ele precisa dar conta minimamente e não perder nas unidades. Aí eu acho que seria mais efetivo, porque para ele conseguir, né, a não perder nas médias, ele vai ter que estudar. Não teria uma outra forma, né? Sim. Então, diga. Não, fale. Eu acho que poderia ter mais rigor nisso, né? E não no sentido de precisa da aprovação e tal, mas na hora do funil, da peneira da aprovação, enlarguece demais.
E aí, Era isso que eu ia perguntar. E aí... e aí Não, não. acaba que tem um quantitativo grande de aprovação, mas sem nenhum tipo de rigor. Aí é esse movimento que a gente vai tá vendo e que vocês já estão recebendo na universidade. Esses alunos já estão chegando aí, né? Esses alunos eles já estão chegando na universidade. Aos poucos, eu não sei É, se essa geração que ainda, você está ainda se referindo ainda não, mas chegarão em algum momento, né? A isso. minha questão quando eu te pergunto isso é porque exatamente o critério do que vem a ser aprovação pressuporia a observação desses critérios, né? Por que, que a coisa está ficando tão frouxa, assim? Por que, que isso não está sendo rigorosamente, assim, vigiado, fiscalizado? Isso que eu fico um pouco sem entender. E aí eu compreendo agora o que você está trazendo com relação à necessidade de revisão de uma avaliação para que vocês repensem esses pressupostos para meio que segurar um pouco. Porque, pelo que eu estou entendendo, está havendo quase praticamente uma aprovação automática, não? É isso que né? Às vezes é feita essa crítica e o governo ele se defende dizendo que não existe isso, né? Não existe, é fato que não existe. Não existe, passa todo mundo. Mas assim, os critérios que existem, a forma que é conduzido leva a isso, Sim, né? Então o a aluno forma. ele isso, Uhum, o aluno, a gente escuta deles. A gente sim. escuta. Não tem problema, eu vou passar do mesmo jeito. E aí ele passa. E como é feito, como é conduzido essa recomposição da aprendizagem que eles falam que é tão importante, porque eles falam muito disso, né? Que é Uhum. importante fazer essa recomposição da aprendizagem. E o papel do regime de progressão parcial é recompor também a aprendizagem. Mas como é feito isso, Sem dúvida, na né? prática. O Não, que o que eu estava querendo entender é por que que, assim, não se pratica a reprovação, então, ao invés de se permitir que esse aluno vá adiante sem o mínimo, né? Que se permita que esse estudo, esqueci a palavra agora que demos, seja realizado, que esse estudo paralelo, né? De recuperação paralela, digamos assim, né? Você atribuiu, tem uma nomenclatura para isso, a dependência, né? que era antigamente. Por que que não se reprova mesmo? Eu digo porque, de algum modo, né, esses critérios sendo observados, eles facilitariam enormemente a vida do próprio professor, né? Porque o que se está observando, isso é uma queixa de muitos, eu, como professora de estágio, visualizo claramente, assim, o desinteresse dos estudantes hoje, né? Entre outras coisas, imagino que essa seja a razão, talvez não a única, mas certamente uma das principais, né? Então, até fazer essa reflexão outro dia com um estudante que tem, inclusive, obtido resultados ótimos na escola, assim, como professor de filosofia, ele pegou uma turma complicadíssima, extremamente desafiadora, e tem conseguido desenvolver um trabalho muito interessante, muito legal, assim, no semestre passado chegou a ser homenageado pela turma, despertando ali aos poucos o interesse, mas é um trabalho de formiguinha, e é um trabalho, e aí isso me lembrou o caso dele, quando você comentou, que também tem muito a ver com você não trazer para si enquanto professor, né? Porque é um nível de desinteresse assim observado que se você não for muito tranquilo e comprometido com os seus objetivos enquanto professor, se atribui a si, né, o fracasso da aula, né, porque não, Sim. né, é difícil prestar atenção, é difícil acessar, é difícil, enfim. Então, eu comentava com ele exatamente isso. Caiu, voltou, para mim caiu, deu uma caidinha.
Caiu para você também? Eu fiquei Ou até não? na parte do exatamente isso. Eu comentava com ele exatamente isso. Que a escola vai ter que se ocupar no futuro, não muito distante, em recuperar esse gosto dos estudantes pelo estudo, né? Isso vai ser o mais desafiador, porque ele vai não comprometido, exatamente não comprometido com isso que deveria ser o papel primordial, né? Do processo educativo, assim, como completamente desinteressado. Mas, enfim, assim, que rumos, que propostas você, enquanto professora de filosofia, assim, vem elaborando no sentido de fazer essa revisão mesmo do processo avaliativo, né, de minimamente tentar estabelecer com a turma esse compromisso de um aprendizado mínimo, né, dos conteúdos filosóficos, como é que você avalia e pensa isso hoje no exercício da docência? Eu acho desafiador, né? E é como eu já disse a senhora anteriormente, eu tento fazer isso de uma forma mais próxima da realidade deles. Então, trabalhar tudo que precisa trabalhar dentro de uma perspectiva muito, muito concreta, para que faça sentido para eles. Porque se a gente não tentar aproximar ao máximo, né, eles não, nem eles se interessam e nem a gente consegue. Eu estava há poucos dias trabalhando na turma da EJA, se eu não me engano. Eu trabalhando no conceito de cidadania e democracia, e depois a gente foi falar sobre movimentos sociais, né? E aí entrou no assunto de corrupção. E aí a gente pontuando, não foi na EJA não, foi no diurno. Que essa prática que eu comecei a falar com eles não é uma prática da EJA, pelo menos nas turmas que eu tenho normalmente não são, mas mas era uma prática daquela turma. E aí eles começaram a falar de como a gente estava falando de cidadania, democracia e tal, entrou numa questão de corrupção, mas a corrupção dentro da política, né, que normalmente é o que eles mais focam para apresentar. E aí, eu lembro que eu falei para eles o seguinte, que é muito fácil quando a gente vai identificar a corrupção que acontece numa esfera que está, né, mais acima, e aí especificamente, né, no exemplo que eles tinham citado, na política. Mas o que fazer quando a gente não percebe a nossa desonestidade numa aplicação de uma prova, quando eu fico tentando fazer uso do celular para, né, consultar o chat GPT para pegar as respostas daquelas questões, né? E aí tive que trazer a reflexão para esse cenário, para eles irem se dando conta de que a corrupção acontece lá, mas às vezes a gente também, né, é desonesto em coisas que a gente acha, que a gente quer normalizar, né, que a gente fica achando que é bacana, ou faz escondido, consegue fazer com êxito, se vangloria daquilo como se tivesse sido um grande feito, né? Então, eu citei esse exemplo para mostrar na prática, como às vezes eu acho que é necessário fazer esse trabalho, entendeu? É tentar aproximar ao máximo mesmo da realidade deles o que precisa ser trabalhado. É lógico que em alguns momentos não dá para fazer uma ponte assim tão próxima, mas tentar aproximar o máximo que puder, eu acho que é o que ajuda aí a alcançar um número maior de pessoas. E em termos de avaliação, Pro, você comentava que você
vocês têm, enquanto professores, assim, pensado muito na revisão do processo avaliativo, considerando esses cenários, né, de descompromisso, de ausência e de, enfim, pouco interesse face, né, a esse cenário, né, de receber bolsa, e que isso na prática não vem sendo, assim, cobrado, né, essa contrapartida não vem sendo cobrada. Como é que vocês têm pensado, como é que você tem pensado esse processo avaliativo no âmbito da filosofia, que é uma disciplina que, assim, historicamente, acaba avaliando de modo muito qualitativo no sentido de opta sempre por respostas abertas, textos, elaboração de textos dissertativos, etc. Como é que fica, assim, para vocês isso? Imagino que também, em função desse exemplo que você dá, né, do uso do celular, consulta chat GPT, isso também fica bastante desafiador, né? Isso. Na verdade, eu costumo mesclar, né? As turmas de terceira série, por exemplo, eu sempre gosto no início fazer uma prova aberta, toda aberta, né? Construção de um texto, para mim é como se fosse uma avaliação diagnóstica, para eu saber como é a escrita daquele aluno, que isso aí já lhe diz muito sobre, né? Você já, ali já consegue entender um pouco o perfil do aluno. Então, nas turmas de terceira série, eu costumo fazer logo no início uma avaliação aberta, só para eu sentir a escrita deles e tal como é. Nas outras turmas, eu normalmente mesclo, né? Às vezes eu faço só com questões objetivas, outras eu faço questões objetivas e subjetiva, mas sabendo que normalmente, assim, 80% das subjetivas vão voltar em branco. É um fato. Elas vão voltar em branco. Porque na objetiva, você não sabe, você chuta ali qualquer uma e, né, vamos ver o que é que dá. Mas na subjetiva, não. É muito comum a gente receber e receber em branco. Então, você tem aí algumas escolhas que você precisa fazer, né? E perfil de série, como eu estou dizendo à senhora. Por exemplo, as terceiras séries são mais dispostas. A primeira, não. A gente vê isso no simulado que a gente faz, né? A gente faz 3 simulados lá na escola por ano. Tem um simulado na primeira série, na segunda série, na terceira, né? Primeira unidade, segunda e terceira, em todas as séries. Eu sou uma das que não sou adepta, por exemplo, a fazer o simulado na primeira série. Mas é uma opinião minha que normalmente não é contada, né? Não entra para... Não é a maioria, né? Ou então a gestão pedagógica entende que é importante que todos façam. Mas, assim, em uma turma de 23 alunos, onde é proposto o tema de redação, 5 fazem. A última que eu apliquei foi numa turma de primeira série, né, que eu fiquei acompanhando. A turma era de 25 alunos, se eu não me engano, 23 frequentes, né? Menos da metade fez. Isso aí a gente está falando de uma prova de simulado, que tem um valor, que vale para aquele valor é atribuído para todos os componentes curriculares daquela área do conhecimento. Então, eles tinham vários motivos para se interessarem em fazer, né? No entanto, eles não fazem. A gente vai ver que a terceira série, ela tem um perfil diferente, né? Acho que a maturidade também já é outra, já se preocupa um pouco mais com o Enem e tudo, eles podem até fazer. Então, a segunda série podem fazer, mas também não são todos que fazem, uma parte. Então, o perfil da minha avaliação vai depender para que turma eu estou fazendo. Porque também não adianta eu fazer uma avaliação para uma turma e receber zerado
eu vou ter que inventar uma outra coisa ali para estar fazendo essa recuperação paralela, né? Para alcançar o que precisa ser alcançado. Porque chega lá no conselho de classe, dois alunos passaram na minha disciplina. Vai soar que o problema está em mim, não nos alunos, né? Quando, na verdade, foi uma avaliação que as avaliações que eu fiz foram com questões abertas e eles não responderam, porque não querem, 2 ou 3, então eu eu faço essa análise mesmo da turma, para poder ponderar ali. Sempre coloco uma questão ou outra, né? Mas, assim, na sua totalidade, questões abertas, eu só faço quando eu estou direcionando a terceira série, porque eu sei que é mais assertivo do que para primeira e para segunda série. Então, mas aí é uma dinâmica que eu vou criando a partir da experiência que eu tenho naquela turma, entendeu? Vai ser a minha prática ali e a troca que vai me fazer dizer, não, aqui dá para fazer, ou aqui não dá para fazer. O modo como essa reforma do novíssimo ensino médio, novo e novíssimo ensino médio, né? Que isso que você está relatando é o novo, né? A reforma do novo ensino médio ainda. Não é o novíssimo, que não fica muito distante, mas, enfim. Ela acaba realmente implodindo, né, o processo educacional de uma maneira muito aguda, né? Por dentro mesmo, isso é muito, muito grave. A gente precisava discutir de modo muito mais detido, né, esse processo de implementação dessa legislação educacional, senão isso realmente vai nos levar a um caminho muitíssimo complicado, né, em termos educacionais. Mas, então, aí me conta na pesquisa, né, como é que isso está sendo pensado, refletido, avaliado. Imagino que você pense, né, toda essa dificuldade à luz aí do arcabouço do Foucault, né, você continua ali na mecânica do poder disciplinar, enfim, como é que você tem lido o cenário com esse contorno a partir do seu estudo do Foucault? Então, eu estou trabalhando nessa perspectiva e, assim, quando a senhora questionava, assim, o porquê a não reprovação, né? O porquê a não reprovação, porque o foco é a aprovação, e aí eu só vou pensando na minha pesquisa, né? Que são questionamentos que eu faço lá dentro mesmo da minha escrita, para que eu depois vá tentando responder. E assim, eu acho, né, que tem muito a ver mesmo com essas questões neoliberais, né? Não é interessante reprovar, né? Existe por trás disso tudo aí, são índices, né? São índices que precisam, né, serem melhorados e não piorados, né? O que se ganha quando esses índices são melhorados, né? Existe aí por trás um leque de coisas que a gente não consegue perceber, assim, de forma muito clara, né? Então, a minha pesquisa, eu fiz ali um primeiro capítulo, uma parte do segundo, que estou falando desses programas, o segundo eu falo desses programas, né? E aí eu preciso agora, né? Vou qualificar ainda. A gente está nessa parte do agendamento da qualificação, né? E ver o que é que a banca vai pontuar. Mas, assim, eu pretendo, a partir de agora, entrar mesmo nessa discussão de tudo isso dentro desse contexto neoliberal, né? E tentar desencadear a partir daí. São leituras que eu ainda não estou fazendo, mas já tenho todas as obras que eu vou precisar para casar aí, né, e tentar responder uma coisa com a outra e mostrar, né, como eu acho que essas coisas estão interligadas, mas, assim, o desenvolvimento que eu fiz até agora
foi nesse sentido, de, né, tá mostrando como esses mecanismos, eles, de poder, eles, como eles eram, como eles vêm sendo modificados, e como a gente pode identificá-los hoje, né, de que forma esses mecanismos, eles vão se apresentando no contexto que a gente está vivendo hoje, no espaço escolar, nas nossas vivências da escola mesmo. Então, o meu cenário hoje é esse. E aí, para falar sobre tudo isso, e para respaldar o que eu estou falando, eu trago esses programas. O Pé de Meia, a Bolsa Presença, trago a Portaria 190, né, por conta especificamente do programa o regime de progressão parcial, e aí a CNH na escola, que é mais recente, mas é real, né? E tentando mostrar como o ensino hoje ele está sendo proposto com um objetivo mais tecnicista mesmo, né? De você se preparando mesmo para o mundo do trabalho, né? Dentro dessa perspectiva. Mais ou menos isso. Muito interessante, Viviane. A gente te deseja sucesso aí no desenvolvimento da pesquisa, já está pertinho de defender também. E, enfim, você defender, a gente tem interesse também de conhecer o resultado do seu trabalho, viu? Porque acho que ele diz muito, né, do processo educativo hoje. Então é isso, minha querida. Queria deixar algumas palavras finais para os nossos seguidores, fiéis. Quero mais uma vez agradecer, né, a oportunidade e encorajar, né, aqueles que estão nos escutando a enfrentar o que precisa ser enfrentado, né, a se permitirem, né, viver algumas experiências, mesmo que aparentemente não seja aquilo que, né, você idealiza, porque assim como aconteceu comigo, pode acontecer com vocês, né? As experiências, elas são reais, né? Então, eu não fui a única. Certamente já existiram outras pessoas que tiveram essa mesma vivência que eu, né? De começar não querendo e depois se ver naquilo e dizer, não, de fato, perdi tempo, era para ter, né, vindo antes e tal. Então, eu queria encorajá-los mesmo, né, a viver essa experiência, porque sem preconceito, né, sem um conceito pré-estabelecido. Faça a experiência, vivencie a experiência, porque a partir daí, muita coisa, ela pode... Muitos caminhos podem aparecer, né? Muitos sonhos podem ser ressignificados, e aí é o processo da vida mesmo. Então, sejam corajosos, enfrentem, porque vai dar certo. Obrigada, professora Viviane. A gente aqui agradece a sua presença, a sua disponibilidade. Foi muito instrutivo, assim, te ouvir e compreender o cenário que está colocado hoje, né, para o professor, enfim, muito, muito interessante mesmo, e saber um pouco mais da sua pesquisa, né. Então é isso, te desejo sucesso, e hoje a gente fica por aqui em mais um episódio do EgressoCast. Obrigada a todas as pessoas que nos assistiram e que chegaram até aqui. Mês que vem a gente tem um novo episódio sendo publicado. Obrigada. Obrigada, um abraço a todos.